Som. Som, testando o som. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de chamar os irmãos que estiverem lá de fora e estar se colocando para dentro, por favor. Vou estar orando ao Senhor para dar início ao culto. Mas antes disso, quem está feliz aqui essa noite por estar aqui? Bom, se todos estamos aqui porque nós temos um motivo, certo? Eu tenho um motivo para estar aqui. Muitos queriam estar em outro lugar, mas o Senhor tem colocado algo bom em nossos corações e nós somos gratos por estarmos aqui essa noite. Amém? Então, eu gostaria de pedir aos irmãos se pudessem colocar de pé para estar fazendo a oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, por estarmos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos como Sua igreja. Pois sabemos, ó Pai, que o mundo não está fácil, pois nós levantamos o clamor ao Senhor para essa nação, ó Deus, que necessita tanto da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos preparar para levar a Tua palavra fora, Pai. Que nós possamos estar sempre alegres e preparados, Senhor Deus, sem nenhum desânimo, sem nenhum tipo de problema, Senhor, pois muitas vezes passamos por dificuldades, ó Pai, mas nós clamamos a Ti, Pai. Tenha misericórdia dessa nação, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que não estão aqui. Abençoe aqueles também que estão viajando. Esteja sobre o trajeto, ó Pai, guardando e protegendo, e livrando de todo o mal. E te pedimos, Senhor Deus, que nessa noite possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Pai. Pois não sabemos o que se passa no coração de cada um, mas o Senhor vai fazer o melhor e nós cremos nisso, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Que o Senhor venha continuar à frente neste momento e que nós possamos estar aqui somente para adorar o Senhor, pois nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Use as nossas vidas e continue capacitando. Essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir também para os irmãos, neste momento, também estar abrindo nas suas Bíblias, para estar fazendo a leitura que se encontra no livro de Colossenses 3, do 1 ao 4. Se a gente puder colocar aqui, por favor. Deixa eu ver se é a mesma versão. É diferente. Vou estar lendo por aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são na terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Que nessa noite nós possamos estar pensando e aprendendo também mais com o que Deus possa falar nos nossos corações. Vou estar chamando agora o Ministério de Louvor, que está com a oportunidade. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. A gente vai cantar uma canção um trecho é assim: que os meus olhos não percam o brilho. Que independente das circunstâncias possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa encher os nossos corações de fome e sede, de conhecê-lo mais. E vamos cantar esse hino como uma oração diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abre meu coração,
jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado. Glória a Deus. Glória a Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia,
mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Glória. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. A sua nuvem é o sinal que estás comigo, e o seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia,
entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida, eu posso habitar, jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida, no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Alguém pode sentar? Em nome de Jesus. Valeu. Amém. Que Deus possa continuar abençoando o ministério de louvor. Amém. Vamos estar também continuar louvando, chamando a nossa irmã Carla, que estará com a oportunidade. E neste momento os irmãos também poderão estar ofertando também a casa do Senhor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. O hino que eu vou cantar, vou louvar nessa noite, tem como título Caminhos da Fé. E que nós, irmãos, possamos acreditar que por mais que os nossos dias sejam difíceis, a luta no nosso país esteja difícil, nós possamos agarrar nos braços do Senhor, que com Ele a nossa vitória é certa. Cada dia que se passa são lutas sem cessar, que às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo por onde tu andares. Vai nessa força que você vai conseguir. Eu não vejo porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé. E mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé.
você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé, mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Eu quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé, mesmo que haja pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. Jesus Cristo sempre te põe de pé. Amém. Amém. Deus continue te abençoando, irmã Carla. Pedir para a irmã Isabel estar orando, agradecendo por esse momento ofertório. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos continuar te agradecendo pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, te honrando, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de milagres sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és o Deus da providência. É um Deus próspero, Senhor, que temos certeza que a cada dia, segundo a tua vontade, irás, Pai amado, guardar, Pai amado, aqueles irmãos, Pai amado, que se dispuseram a abençoar a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, toma os nossos irmãos em tuas mãos. Toma aqueles irmãos que entenderam, que entendem, Pai amado, que o sustento desta casa, Pai amado, na maior parte vem de Ti, em toda parte vem de Ti, mas que nós precisamos ser instrumentos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedindo, Pai amado, pelos nossos irmãos, Senhor, que as Tuas ricas bênçãos estejam sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite nós temos também visitante nos visitando essa noite. Os irmãos aqui estão aí na minha frente. Pastor André, né? Tá bom. E o seu nome qual é? Não entendi. Marco, esposo dela? Ah, entendi. Algum irmão desse lado aqui também tem alguém que esteja nos visitando? Tem não? Esse lado tem? Amém, então. Oi? Já pertence já, né? É nosso. Se não é, faça já. Amém? Então, irmãos, vamos saudar os nossos irmãos que estão nos visitando essa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém. Agora eu vou estar chamando também uma jovem, a irmã Andressa, para estar trazendo a mensageira da noite. Pastor André, por favor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por cada um que está presente aqui. Pai, abençoe cada família.
Senhor, agora eu quero te pedir pela pastora Andréia, Senhor, toma ela em tuas mãos, Senhor, faz com que ela fale com a gente em nossos corações, Pai. E nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Estamos muito felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui. E louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Eu trago um abraço, do meu pastor Jonatas Cupelo, Primeira Igreja Batista em Coelho da Rocha. Estou acompanhada aqui do meu esposo diácono Marco Antônio. E estou muito feliz porque é uma oportunidade que Deus nos dá nessa noite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço também ao pastor Ricardo. Estudamos juntos, fizemos seminário juntos, nos formamos e estamos com a missão, uma missão linda, uma missão de Deus, que é, pela misericórdia do Senhor, levar a palavra. Então eu agradeço ao pastor Ricardo e toda a família Guarani nessa noite, que Deus esteja nos abençoando. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para seguirmos aqui com o seguinte tema: alicerçados firmes em Jesus. Nós vamos estar falando sobre o firme fundamento que Jesus nos ensina lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. É um texto muito conhecido, Quantas vezes o Senhor já não falou conosco através desse texto? Mas nessa noite o Senhor quer ministrar mais um pouquinho ao meu coração e ao seu coração também. Certamente que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em nossos corações para que possamos receber da parte do Senhor aquilo que vai fazer a nossa jornada e a nossa caminhada ser mais segura, tranquila e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução está um pouquinho diferente, mas vamos seguir aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Louvamos a Deus nessa noite e entendemos que somos a casa favorita do Senhor, onde Deus quer edificar cada dia a nossa vida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para mais uma vez nos encher daquilo que nutre o nosso espírito, que nos faz certamente caminhar, mesmo em dias nebulosos, dias difíceis, caminhando por caminhos, levados pelo Espírito Santo do Senhor. Estamos passando aí uns dias de chuva e eu estou amando isso, porque eu gosto muito da chuva. Mas a gente sabe que quando vem um volume muito alto de chuva, há pessoas que ficam na eminência de grandes problemas, porque tem muitas das vezes as suas casas construídas em áreas de risco, não tem uma base muito sólida e acabam por passar por algumas situações muito difíceis, mas sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. E trazendo um pouquinho, nessa prática, falando um pouquinho daquilo que a gente tem vivido hoje, nesses dias, nós queremos falar um pouco da palavra do Senhor. O que o Senhor quis dizer sobre o prudente e o insensato, ou sobre o tolo e o sábio? Temos muito a aprender com os ensinamentos do Mestre. Aqui Jesus estava falando a um grupo de pessoas
que ensinavam os mestres da lei, mas não praticavam aquilo que eles falavam, aquilo que eles ensinavam. E Jesus aqui ele fala, portanto, quem ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas de Jesus? São as palavras que, se nós formos caminhar um pouquinho mais atrás, em alguns capítulos, depois os irmãos em casa vai dando uma lida, que é muito bacana, muito importante. Ele vai falar sobre várias situações, vários temas muito pertinentes e tão atuais quanto, porque a palavra do Senhor, ela é sempre atual, ela está sempre atualizada para todos os dias. E Jesus vai falar sobre o julgamento ao próximo, as preocupações da vida, sobre a persistência na oração, sobre os tesouros no céu, sobre o jejum, sobre a árvore e seus frutos, sobre a porta estreita, a porta larga. E aí ele chega aqui no capítulo 20, o verso 24 do capítulo 7. Ele vem trazer algo muito especial, que hoje também é tão atual na nossa vida. Quem ouve a palavra de Jesus e pratica é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador. Eu não entendo muito dessas questões de construção, mas a gente sabe que o simples da construção e o básico é o fundamento que tem que ser bem estruturado. Há algum pedreiro aqui, algum construtor de casa aqui, nessa noite? A gente sabe disso, né? Tem que ter uma boa fundação, tem que cavar bem profundo, tem que ter o ferro, tem que ter a pedra, tem que ter a areia, tudo isso a gente sabe. Mas na nossa vida espiritual, o que nós temos trazido para a nossa vida que tem trazido uma fundação forte, uma fundação segura e protegida para quando vier as intempéries da vida, nós não venhamos a sofrer, porque Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra do Senhor deve ser a cada dia a nossa alegria. Não somente ouvir, mas praticar. Toda casa precisa de um bom fundamento. Alicerce, uma base estrutural construída abaixo do nível do solo para sustentar todo o peso de uma edificação. E a nossa vida também. Sua vida, minha vida é como uma casa. Você a constrói passo a passo e dedica tempo e esforço à construção. Na base de tudo estão suas condições, suas crenças, que precisam estar alicerçadas em alguma coisa. E as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, trazem direcionamento para a minha vida e para a sua vida também, cheio de sabedoria e de paz. Aonde eu encontro o alicerce ideal, perfeito, seguro, inabalável para a minha vida, para a minha estrutura, para a minha casa, para a minha família? Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Precisamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir atentamente a voz do Senhor, para ouvir cuidadosamente aquilo que Ele tem ministrado no meu coração e no seu coração também. Jesus tem conselhos práticos, nos adverte para muitas situações que podem vir a acontecer e precisamos estar atentos para saber como lidar com cada situação da nossa vida. O alicerce, a base é Jesus, a palavra, a oração, a entrega, a consagração, separados que somos por Jesus para ter uma vida estruturada, uma vida inabalável na presença do Senhor. Conseguiremos passar por todas as intempéries da vida, porque Jesus é a nossa base principal. Aleluia! Eu me lembro que quando eu tinha 1 ano e pouquinho de casada, não vou contar meu testemunho não, mas ainda muito nova,
Marco muito novo. Passamos por um vendaval gigantesco. Primeiro vendaval na nossa casa e na nossa vida com 1 ano e meio de casado, sem ter filhos, foi a enfermidade. E não foi fácil, porque você namora, fica noiva e aí monta todo aquele cenário na sua mente. Graças a Deus que eu já era de Jesus, caminhando na fé, porque o nosso fundamento, a nossa base, ela continua sendo mais forte, mais solidificada, à medida que eu me permito, com os meus ouvidos abertos, ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar. Ainda, muitas das vezes, se nós olharmos lá para trás, a gente fala assim, se eu tivesse a minha cabecinha que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, lá atrás eu não teria feito tal coisa. Não é assim que às vezes a gente pensa? Por quê? No processo da nossa caminhada cristã, no processo da nossa vida, nós amadurecemos e já não somos mais os mesmos. Porque a cada dia o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai nos fortalecendo, vai nos forjando, vai nos moldando, vai trazendo o caráter dele cada vez mais e mais sobre a nossa vida, à medida que eu abro meu coração e permito que ele faça isso por mim. E naquela época foi muito difícil, porque eu até vou pedir para ele ficar um pouquinho alto rapidinho, em pé, porque olha só o tamanho do homem, ele é alto. Pode sentar. E saiu do hospital sem falar, sem andar, na cadeira de roda. Eu tinha 23 anos de idade. Eu era nova, ele também era novo. E foi uma situação muito difícil. Uma situação que só a misericórdia de Deus para nos permitir ficar em pé. Por quê? A minha base outrora foi construída por Jesus Cristo. Porque o dia que eu fui atraída, aliás, o Senhor me pegou pela minha mão e me disse, não temas, você é meu, eu te escolhi. A partir daquele dia que eu decidi no meu coração que a minha vida era de Jesus e a sua vida também, ele começou a fazer morada no seu coração, começou a ser a estrutura da sua casa, do seu palácio, e a rocha que vive em você te dá estrutura para passar por qualquer adversidade. E continuamos a caminhar. Teve aneurisma, meningite, endocardite bacteriana e AVC. Eita, glória! Quem ouve as minhas palavras e as pratica é homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não podemos mais perder tempo. Cada dia mais vemos a necessidade no mundo que vivemos de ter a nossa vida alicerçada nos fundamentos que jamais serão abalados. Esse fundamento se chama Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Aleluia! Jamais será abalado. Uma casa que está sendo ou foi construída sobre areia tem como a base o alicerce vulnerável. Estava vindo para cá, aí o Senhor trouxe à minha memória uma musiquinha de um grupo infantil lá da nossa igreja que os meus filhos cantavam. Queria canto. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa sua casa no mar. Pode derrubar. Olha que coisa linda. Se vai cair a tempestade, vão e vem, mas a paz em Cristo tu tens. Aí eu vim cantando essa música. E aí eu falei, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Uma música infantil, mas que tem uma letra que muito reflete no nosso dia a dia. A nossa base, nós precisamos lembrar que a nossa base é Jesus. O diabo, ele vai tentar fazer com que a sua casa, ele vai tentar
colocar na sua mente que a sua casa não está construída na rocha. Ele vai tentar levar para o teu pensamento que a sua casa foi construída na areia, que a sua casa vai ruir, que o tempo que você está vivendo, de muitas das vezes problemas, adversidades, que não sabe ainda lidar com isso, ele vai pegar a sua fragilidade e vai tentar falar para você, olha, não tem mais jeito, a casa não vai aguentar e você não vai ficar de pé. Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que Jesus fez tudo de novo. Glória a Deus. As coisas desse mundo são como areia. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. São sistemas que não têm sustentabilidade. Elas podem ruir a qualquer momento, mas aquilo que o Senhor plantou na minha vida, no seu coração, tem firmeza e durabilidade, porque quem construiu, quem está no controle das coisas é o nosso Senhor Jesus. As areias da vida, dos problemas, das adversidades, não pode definir a estrutura sólida e forte que uma casa precisa ter. E nós somos a casa favorita do Senhor. Se temos percebido que mesmo vivendo nesse mundo, esse sistema corrompido, esse sistema maligno, tenta destruir as janelas, as portas, os ferrolhos da nossa casa, o Senhor é poderoso para trazer de volta aquilo que Ele tem tentado roubar. Em nome de Jesus. Então, diante dessa palavra, nós temos dois exemplos. E vemos que o que teve êxito em passar por grandes desafios, no bom alicerce que construiu, na força que empregou, no tempo que dedicou, foi muito bem sucedido, meu irmão e minha irmã. Para edificar um bom alicerce, para ter uma boa estrutura, é necessário dedicar tempo, dedicar alegria, dedicar o coração aberto, para que o construtor da nossa casa continue realizando o impossível na minha vida e na sua vida também. Olha só o que aconteceu com o homem prudente. Ele construiu a sua casa sobre a rocha, veio a chuva. Ela vem de repente, a chuva, não é? Você pode até olhar para o céu e você começar a perceber que vai vir uma grande chuva, mas às vezes o vento vem e leva ela para longe, né? E a gente fala, poxa, achei que ia chover e não choveu. Mas tem momentos que está tudo clarinho e de repente cai a chuva. É nesses momentos, muitas das vezes, que somos pegas de surpresa, quando as chuvas, as tempestades na nossa vida vêm e nós não sabemos como fazer. Mas nós temos um Deus poderoso, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, que anda conosco, nosso Deus Emanuel, Deus presente todos os dias da nossa vida. Então, esse primeiro homem, ele teve bom êxito em passar grandes desafios no bom alicerce que construiu, na força que empregou, no tempo que dedicou. Que tempo, que força, o que temos feito para empregar cada dia mais o processo de um grande fundamento alicerçado em nossas vidas. Não podemos perder tempo. Esse tempo que nós vivemos, nós temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor. Muitas das vezes nós nos distraímos com muitas coisas, buscamos, o nosso pensamento vai viajando, buscando outras coisas, buscando outros interesses, mas a palavra do Senhor nos chama a atenção, porque tem momentos que vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e dá contra a casa. Como está a nossa casa? Como tem estado a nossa vida? Temos sido alicerçados na rocha ou na areia? Esse homem, que a Bíblia diz que é o sábio, ele teve a sua sabedoria firmada na palavra daquele que tudo pode
que segura, que ajuda, que é infalível. Agora o outro colocou a sua esperança naquilo que não tinha nenhuma instabilidade. Ele construiu a sua casa na areia, e na areia descansou o seu coração. Não empregou tempo, não se dedicou, não conseguiu ser bem-sucedido, porque não colocou a sua esperança naquilo que é do céu, naquilo que é divino. Somente Cristo, construtor por excelência, pode trazer uma base sólida, firme e permanente para mim e para você. A areia não sustenta, mas a areia desaba. O homem pode até pensar que tem o controle de tudo e tudo está bem, mas a realidade é outra. Porque a areia não tem sustentabilidade, não tem base, não tem princípios, e tudo que vier à sua cabeça vai trazer confusão. A nossa mente precisa ser uma mente que esteja encharcada, impregnada com a palavra da verdade, com a presença de Cristo, com a certeza da esperança, da fé naquele que nos guia, que nos promete e que vive conosco todos os dias. Jesus, nessa passagem, usou essa parábola de uma forma bem prática e simples, para nos ilustrar o perigo que corremos quando não buscamos ser sábios. E muitas das vezes nos deixamos escorregar pela tolice do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor nos direciona a palavra dele, que traz uma visão bem clara de como nós precisamos caminhar num tempo tão difícil, onde aquilo que ele tem semeado no nosso coração, muitas das vezes é roubado, é minado, porque não vigiamos. A igreja do Senhor Jesus precisa vigiar. Precisamos vigiar em família, precisamos vigiar na faculdade, precisamos vigiar nas escolas, com as amizades, precisamos estar vigilantes o tempo todo. As palavras de Jesus levou esse homem a um nível de compreensão mais abrangente. Jesus fez dele um homem sábio e maduro, e nessa noite Deus fala comigo e contigo assim: quero te levar a um nível mais abrangente, quero te levar a outros níveis jamais conhecidos, jamais vividos, porque eu sou o Senhor que posso fazer isso na tua vida. Palavras foi aceita em atitudes e ação de quem quer o melhor para a sua construção, não somente para aquele momento, mas a longo prazo. Não só para um momento apenas, mas o Senhor quer trabalhar na nossa vida de forma que o nosso fundamento não seja um fundamento sem base, para que possamos suportar e saber que Ele está no controle de tudo. O controle não é nosso. Uma vida cristã está baseada em ouvir e praticar. As duas precisam estar totalmente ligadas. Sabe quando às vezes a gente tem aquele momento que alguém fala alguma coisa com a gente apenas ouve, mas a gente não dá atenção àquilo que a gente está ouvindo. Às vezes passa rápido. E quando você vira as costas, você já nem se lembra mais do que você ouviu. Porque ouvir é estar atento àquilo que está se falando. E Jesus está falando comigo e contigo nessa noite. Guarde o teu coração. Guarde a tua mente. Guarde seus princípios e valores, que não podem ser negociados. Guarde a tua fé, a tua esperança. Pratica a palavra, porque a palavra ela é atual em todo momento. Quando eu me submeto às orientações do construtor que é Jesus, quanto ao fundamento para uma vida estruturada e vitoriosa, eu posso descansar nos seus projetos e planos para a minha vida. Pode colocar para mim Jeremias 29:11, por favor?
Eu posso descansar porque eu sei que o construtor dessa casa aqui, que não era nada, que não tinha base, que não podia fazer nada, nem ficar de pé. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós ficamos de pé. Nós temos base, temos estrutura, temos unção, temos palavra, temos vida, temos fluir de Deus, temos alegria, porque Ele é o construtor. Vamos ler todos juntos? Eu sei. Deus tem um futuro e uma esperança para cada um de nós. Ele sabe os planos que tem a respeito de mim e de você. Pode parecer, no primeiro momento, que você talvez pense que está demorando muito, que não há um futuro, não há um planejamento, que não há uma certeza. Mas o Senhor, nessa noite, Ele nos lembra pela palavra dEle: eu sei o plano que tem a respeito de você. É planos de paz e não planos de mal. Jesus nos mostra que a palavra dEle é o alicerce seguro e firme. Não podemos nos desvencilhar de Jesus. Ele é a rocha, a sua natureza é inabalável, é sólida, é eterna. Jesus é o refúgio seguro, é a fonte de salvação. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre. Comparando com a estabilidade de construir a vida cristã sobre firmes fundamentos, isso refletirá numa casa edificada sobre a rocha, resistindo a todas as tempestades que nós temos vivido nesses últimos dias. Talvez você esteja vivendo exatamente agora uma tempestade na sua casa, na sua família. E Jesus te trouxe aqui nessa noite, trouxe a mim para falar conosco. Eu sou a rocha da tua salvação. Basta apenas uma palavra para que as coisas mudem, se transformem. Mas eu preciso que você ouça as minhas palavras e as coloque em prática. Porque eu comparo aquele que põe em prática e ouve a minha palavra como um homem sábio, o homem que ouve, que pratica, que caminha segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Na vida, muitas situações tentam minar e ruir a nossa estabilidade. Mas quem tem posto sua vida nas mãos de Jesus, tem garantia certa de segurança. Aleluia! Então eu quero compartilhar aqui algumas palavras. Primeiro, ouve a palavra. Dê crédito à palavra. Se alimente da palavra, atenda a voz do Mestre, dê um tempo para o Senhor, busque ouvir o que Ele tem para dizer, entre no seu quarto secreto com Deus, entre no teu tempo de adoração com o Senhor. Às vezes Deus está falando com a gente o tempo todo, e a gente está fazendo as coisas e está naquela correria. E se a gente não parar e falar, Senhor, eis-me aqui, a gente não consegue entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Ouça a palavra, dê atenção ao Mestre. Jesus falava a palavra com autoridade, não era uma palavra qualquer. Jesus não era como os mestres da lei que eram legalistas, não praticavam o que ensinava. A autoridade de Jesus vinha de sua total união com Deus Pai, manifestada em milagres, perdão de pecados, ensino transformador, não apenas em citações teóricas e tradições. Jesus tem todo o poder, o nome de Jesus tem poder. E é esse nome que nós precisamos declarar. Ah, minha irmã, eu não sei como está a sua vida, eu não sei, meu irmão, como está a sua, mas eu tenho buscado clamar o nome de Jesus, porque esse nome tem poder para desfazer toda a obra de Satanás.
Esse nome tem poder para trazer à existência aquilo que não existe pela fé. Esse nome tem poder para curar. Esse nome tem poder para trazer a nossa vida inabalável mais perto dele. E qualquer coisa que não for a palavra do Senhor está fora da minha vida. Jesus tem milagres, tem perdão de pecados, tem transformação, tem muitas coisas para fazer na minha vida e na sua. Mas precisamos dar ouvido ao Senhor. Temos que trazer à existência a palavra do Senhor na nossa trajetória de vida. Porque Ele quer ensinar e continuar nos ensinando as bases do seu governo. O reino de Deus é regido por princípios. Deus demonstrava amor, misericórdia, justiça no lugar do medo que aqueles mestres da lei tentavam fazer com as pessoas, meu irmão e minha irmã. Precisamos entender que nós podemos clamar, podemos declarar e podemos trazer céus abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre toda a terra. Deus é Senhor na nossa vida. Todas as vezes que paramos para ouvir Deus atentamente, o Espírito dele vai trazer uma revelação para nós, vai trazer algo que vai ser bem sucedido, vai trazer algo claro, algo fresco que vai te levar a outros níveis com o Senhor. Ao ouvirem Jesus sobre vários assuntos e fazendo aplicação no dia a dia, muitos evitariam maiores consequências, porque quando Deus fala comigo, Ele quer me mostrar algo, Ele quer manifestar a sua glória, Ele quer trazer para mim algo para que eu possa caminhar em direção aos passos que Ele está me conduzindo, muitas das vezes nos livrando de muitos problemas e de muitos males. Se não observarmos que a palavra diz, seremos comparados à casa que foi edificada no nada, areia. O que resiste ficar em cima de uma base que é areia? Nada. A inundação acontece, a torrente bate forte, mas se estiver na areia, a queda vai ser grande. Porque não teve boa resistência, não teve alicerce da palavra, não teve oração, não teve entrega total. Gosto muito do conselho, no capítulo 1 de Josué, verso 9, quando Josué, diante de um desafio tremendo de conduzir o povo, não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não cesse de praticar, de ler, de ouvir as palavras deste livro, a Bíblia. Dia e noite, faça conforme tudo quanto aqui está escrito, porque então o seu caminho será próspero. Ou seja, o nosso caminho será abençoado à medida que eu coloco meus ouvidos abertos, meu coração escancarado e minha mente totalmente submetida à vontade do Senhor. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Deus tem bênção para nós. Deus quer nos abençoar. Os céus do Senhor quer estar abertos sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque somos o povo exclusivo do Senhor. Mas a prosperidade tem em prosseguir, continuar caminhando, ouvindo, praticando e servindo ao Senhor. Essa é a nossa maior, a nossa maior alegria, é a nossa maior esperança. Praticamos com a escola da vida, e essa é diária. É muito mais difícil, porque ser verdadeiro cristão sozinho, em família nuclear, no trabalho, na faculdade, entre vizinhos, é muito mais difícil do que quando estamos aqui reunidos. E o Senhor, nessa noite, quer trazer um renovo para cada um de nós.
um renovo que vem do alto. Porque tem momentos que nos vemos embaraçados em algumas situações. Tem momentos que parece que vamos escorregar e cair. É quando parece que a palavra não chega, parece que está tudo fechado, parece que eu não vou conseguir, mas o Senhor diz para mim e para você: pratica, ouve e caminha, porque a sua casa está alicerçada sobre a rocha, e eu cuido de ti. É nessa hora que a palavra vem ao nosso coração, lembramos das promessas do Senhor, lembramos que temos fé, lembramos do firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquelas que ainda nós não vemos. Vivemos pela fé, na força do poder de Deus, porque ser cristão é ainda cavar fundo e buscar na fonte a água necessária para que possamos viver e não ter sede. O que ouve e pratica recebe diariamente sabedoria suficiente para conduzir a sua trajetória. A direção da sua vida não é algo desconexo, mas tem direção do eterno dia após dia. Sua conexão vem dos céus, de um Deus que dá e realiza promessas nas nossas vidas. Não podemos ignorar uma coisa, que as circunstâncias contrárias acontecem tanto para o tolo quanto para o sábio. Mas a diferença é que um está alicerçado em Jesus e o outro está despreocupado. Que nessa noite, meu irmão e minha irmã, nós possamos trazer de volta, talvez aquilo que estava lá atrás. Precisamos recuperar nessa noite aquilo que nós perdemos há muito tempo, com consagração, com entrega, com arrependimento, com adoração, com janelas abertas, portas abertas, base sólida e firme na presença do Altíssimo, para que Ele possa ainda ter misericórdia de nós e fazer aquilo que Ele deseja no seu coração. Esse homem teve tempo de construir, de edificar, de fazer diferente, mas só ouviu e não deu crédito, tolo. Ao que estava sendo passado para ele, foi somente um ouvir e nada mais. Mas aquele que ouve o fundamento que é Cristo, se coloca em firmes alicerces e a sua vida é conduzida de glória em glória e de fé em fé. Aleluia! Nessa noite, que possamos olhar para dentro de nós e falar com o Senhor: Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, porque família é projeto de Deus. Senhor, abençoa também a minha família espiritual, porque eu sou abençoada porque tenho uma família espiritual. Senhor, eu quero te pedir também que o caráter absoluto da tua palavra seja a base para a minha vida e para a minha família. Que lares sejam abençoados, que vidas sejam abençoadas por causa do alicerce que o Senhor construiu na minha vida. Senhor, que o Senhor possa estabelecer relacionamentos na luz, preservando assim uma vida de santidade. Enquanto o homem andou na luz, sua vida foi santa. Esse deve ser o nosso objetivo central. Sempre buscar santidade que gera em nós arrependimento, santidade que reflete a glória de Deus em nós, santidade que ativa em nós desejo e fome por mais de Deus, santidade que expõe o que é trevas e nos leva a andar na luz que é Cristo, santidade que nos permite ter mais de Deus em nós, chama acesa da sua presença, incendiados para contagiar, para influenciar, agentes de salvação, de graça e de vida, pois a santidade preservará a bênção de Deus e nos fará prosperar em todos os nossos caminhos, como diz Salmo 1, que feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores,
não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto à corrente de água, ou seja, a sua raiz está tão profunda e nutrida pela água, pela presença do Senhor, que é vida, que ele não vai temer o dia do calor, porque as suas folhas estarão verdes para ser aquilo que Deus espera. E concluindo, sendo construtor, o Senhor da nossa casa, a segurança dela estará sempre conectada à graça e favor de Deus sobre nós. Meu irmão, não temas, Deus está conosco. Se Ele é o construtor da sua vida, se Ele é o construtor da sua casa e da sua família, a graça e o favor de Deus está sobre a sua vida e sobre a minha também. Seu amor é incrivelmente maravilhoso, seu amor é inabalável. Não podemos terceirizar aquilo que o construtor está fazendo, ou seja, faça aquilo que Deus chamou para você fazer. Não terceirize aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus falou o seu coração, se Deus ministrou, se os seus ouvidos estão abertos, seu coração está aberto, você está atenta à voz, os ensinamentos, os princípios e valores do reino, abra a sua vida para que Ele possa ter passagem e fazer de você um canal do fluir dEle para a glória do Pai. Eu mesma preciso decidir e escolher onde pretendo chegar. Somos uma construção em andamento, porque ainda caminhamos nessa terra peregrino que somos. Estamos ainda no processo, mas a base que nos sustenta é Cristo e sua palavra, vida de fé, esperança e salvação. E eu quero fechar aqui com um versículo da Bíblia, Salmo 119, que diz assim: sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. O Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, nos orienta a cada momento, nas tomadas de decisões e acertos diários que precisamos fazer. Nos guia a toda a verdade, nos enche de alegria e a certeza que Ele coloca no meu coração e no seu coração. Daqui a pouco vamos para a nossa casa, vamos dormir o sono abençoado do justo. Amanhã de manhã, se Deus quiser, Deus nos permitirá abrir os nossos olhos e falar: Senhor, muito obrigado, porque a minha casa está sendo sustentada por firmes alicerces que é o Senhor, por firmes fundamentos que é a palavra, que é a oração, que é a vigilância, que é a santidade, porque o Senhor está comigo. O acesso já foi liberado. Jesus é o nosso Rei e nosso Senhor. O que Ele espera de mim e de você? Que os nossos alicerces estejam completamente restaurados e firmados naquele que tudo pode, em mim e em você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a sua casa seja chamada também uma casa aonde o Espírito Santo de Deus flui, aonde tem fogo, aonde tem presença, aonde tem a lamparina acesa. Olha, se tem uma coisa que a igreja tem que ficar ligada, se tem uma coisa que a igreja tem que ficar vigilante, é que a lamparina não pode deixar de ter o azeite. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos fornece tudo aquilo que precisamos para manter a nossa lâmpada acesa. Que a tua lâmpada, meu irmão e a minha irmã, seja e continue permanentemente acesa. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia da tua casa, tenha misericórdia de cada um de nós todos os dias da nossa vida. E que possamos guardar a nossa coroa, guardar as nossas vestes, porque o Senhor está preparando uma noiva. Essa noiva precisa estar adornada, precisa estar bonita, precisa estar limpa, perfumada para o encontro com o noivo. Tenho falado muito com o meu esposo lá em casa. Enquanto temos os nossos olhos abertos, enquanto estamos respirando fôlego de vida, temos a oportunidade de todo dia nos arrepender e falar com o Senhor e deixar Ele falar conosco.
No momento em que eu e você fecharmos os nossos olhos, quando ele abrir, vai ser diante do Pai. E aí não terá mais tempo. Mas que o Senhor, através da sua palavra, que é infalível, possa continuar nos ajudando a permanecer na presença dele, em alegria, em santidade e amor. Obrigada pela oportunidade e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Continue abençoando a vida. Glória a Deus. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite. Amém. Oi? Amém. Sim. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Acho que é melhor. Glória a Deus. Declarar que o Senhor é o único nas nossas vidas, o único a ser adorado. É esse Deus a quem nós servimos. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Declare. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Tu és o único, Pai. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia. Único, tu és o único, incomparável
único, Pai. Único, Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Tu tens pra mim, irresistível tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. A igreja declare. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Está com a oportunidade de trazer os anúncios. Graça e paz, igreja. Fevereiro, né? De 2 a 8 já foi a semana de oração. Dia 14, confraternização da juventude. Dia 21, o nosso evangelismo. Não esqueçam, dia 21. E hoje temos cantina, panqueca de frango e de carne. Quinta-feira temos nosso culto no lar. Tá? A gente vai se encontrar ali em frente da casa da irmã Ruth. Tá? Não esqueçam. Sobremesa, torta de ricota com goiabada. Passam na cantina. Glória a Deus. Diaconisa Isabel, está com a oportunidade.